tá bom para você, Lê? Tá perfeito, tá perfeito. Nós estamos ao vivo. Olá, meus amigos da ufologia, boa noite. Estamos aqui, mais uma vez, com um grande nome da ufologia, uma pessoa que é ufóloga, trabalha com TCI, professora, adepta da metafísica, amiga felina, apresentadora, autora, entre outros. Estamos tendo o privilégio de hangout de hoje com a nossa amiga Ângela Cristina de Pascoal. Boa noite, Cris de Pascoal. Seja bem-vinda ao canal Leandro Mac. Prazer estar contigo, Leandro, com seus internautas também, uma honra estar com vocês, mas eu sou uma pessoa extremamente comum, né? A única coisa que me faz estar nesse trabalho, na realidade, é essa questão de não ter como parar por conta da própria espiritualidade que nos envolve, entendeu? Perfeito, perfeito. Agradecer ao pessoal de Portugal que sempre acompanha a gente aqui nas lives, nos vídeos, pessoal dos Estados Unidos, Canadá, do Brasil, lógico, vão aí, pessoal do Japão, o pessoal do grupo MacTube Core, Facebook, o Facebook em si, que o pessoal está crescendo, está vendo essa união e o crescimento do canal com pessoas que, como a Cris e como outros que eu trouxe aqui, que são pessoas com bagagem, credibilidade, seríssimas, que eu considero bastante. Saibam que todos vocês que não vão poder participar no chat devido a... Saibam que seus serão postados logo após o término do Hangout. E começar, porque eu sei que a nossa amiga Felina, antes aqui de começar, falou assim, pode pegar o que você quiser, Leandro. É isso aí. Hoje será franco, direto, e eu tenho certeza que a Cris tem muita informação para trazer para vocês. Cris, eu queria começar. Para quem não conhece a Cris de Pascoal, conta um pouquinho como você se introduziu no mundo da ufologia. Antes de começar a falar um pouco de mim, eu queria agradecer a todos que estão nos ouvindo, a todas as pessoas aí de fora do nosso país e de dentro também, né, que participam de um assunto tão sério, né, de uma questão espiritualista tão envolvente quanto a ufologia, né. Muito obrigado pelo convite, viu, Leandro? Eu que agradeço. Pode continuar? Como que você foi? Como surgiu isso na vida da Pascoal? Você sempre teve contato extraterrestre? Você veio de uma família de alguma religião? Como é que você é induzida no fenômeno? Na realidade, Leandro, eu sempre fui uma pessoa que estudei, trabalhei. Eu nunca me interessei pela questão de ufologia, até porque na minha época, quando ocorreu comigo, não era um assunto tão divulgado, que foi em 1988, em meados de março de 88, eu voltava do meu trabalho, estava com um amigo, inclusive, e nós avistamos um OVNI muito baixo. E nessa época, o assunto era só falado nas músicas de Raul Seixas, não era uma coisa como está hoje atualmente. E para quem conhece a minha história, sabe que eu tive um lapso temporal, né? Aconteceu bem em frente ao apartamento que eu morava, tanto comigo quanto com ele. Nós perdemos o contato, eu perdi o contato com ele porque ele era evangélico. Ele não aceitou muitas questões de ufologia porque ele dizia que isso era uma coisa do diabo. Isso no começo foi muito perturbador para mim, entende? Mas assim, eu fui buscar pesquisar para entender. Não que no início eu pensasse que eu estivesse envolvida com ETs, eu achava, na realidade, por conta da minha família ser espírita, kardecista, eu achava que tinha a ver com espíritos obsessores. No início foi exatamente isso. Aliás, quem quiser ler o meu livro, é gratuito, está aí, Extraterrestre em Busca do Homo Consciência, que é o meu relato completo sobre essa questão do contato, de como foi, etc e tal, entendeu? Perfeito, perfeito. Aproveitando, já que você falou do seu amigo que era evangélico, assim como eu, Sim. já fui da religião, sei que há um preconceito grande. Na sua opinião, porque eu trago aqui duas formas diferentes. Claro. Tem uma linha de pensamento a qual é dita que todos os extraterrestres, todos os extrafísicos são bons.
na sua vivência, nas suas pesquisas, nos seus contatos, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu penso que no universo inteiro existe uma dualidade, né? E essa dualidade é essa dança aí entre luz e sombra, chamada o que nós chamamos de bem e mal, que no meu ponto de vista de psicanalista é consciência ou não consciência. Então, nós temos ainda no nosso universo vários seres já conscientes, outro ainda semidespertos e outro ainda dormentes. E esses dormentes é que fazem essa atrapalhada toda, porque eles não perceberam que fazer o mal faz mal e que o bem faz bem. Então, essa não percepção dessa compreensão do bem e do mal realmente nos faz entrar numa relatividade que coloca todo o universo que nós vivemos nessa dualidade, nessa dança de sombra e de luz, para que a gente possa aprender, né, com essas variantes. Porque uma coisa é certa, Leandro, se nós não aprendemos com amor, vai ser com a dor. E a lei de ação e reação, independente de qualquer religião, porque eu não tenho uma religião definida, embora eu não acredito em Deus. Eu sei que Deus existe. E eu estou no campo da ciência. Eu sei que Deus existe. É só olhar toda a diversidade e dizer quem criou tudo isso. Nós não somos frutos de um acaso, entende? Então, assim, eu penso que existem seres positivos e negativos, mas que os negativos não interferem tanto conosco, porque nós temos uma salvaguarda no planeta, assim. Eu penso que existe, sim, essa dança aí cósmica de luz e trevas, entendeu? Para eu chegar no ponto que é a origem cósmica, eu vou te perguntar, porque você declaradamente, para quem acompanha seu trabalho, sabe que você tem a sua essência felina. Sim. Mas antes de eu chegar à sua essência, a esse questionamento, já dentro do que você disse aí em relação aos seres controladores que estão na nossa vanguarda, nos Sim. protegendo, conhecimento de causa, em determinada raça faz isso, a outra raça X, ou não existe uma raça totalmente boa, uma raça somente ruim. O que você pode falar sobre isso? Eu penso que existem a dualidade em todos os mundos que estão em vias de evolução. Portanto, nem todos nem todas as comunidades cósmicas não são somente positivas nem somente negativas. Por exemplo, os próprios felinos, eles são guerreiros. Hoje eles estão em um nível consciencial mais avançado porque eles compreenderam essa dança da dualidade. Então, eles perceberam que é mais inteligente optar em ser um agente transformador cósmico, ou seja, um salvaguarda. Eles salvaguardam o planeta Terra, e assim como outros quadrantes. Então, eles perceberam, cosmicamente, espiritualmente, que é muito melhor, né, participar e ser um guardador universal, aí, um guardião universal, entendeu? Mas eu penso claramente, por tudo que eu já estudei, não porque eu acredite não, viu, Leandro? Porque eu sou uma pessoa que eu não acredito em muitas coisas, não. Mas tive muitas experiências nesses 30 anos aí de pesquisa, fui muito a fundo com muitas coisas e vi que existe muita mistificação de fatos, entendeu? Então, realmente eu não acredito. Tudo que eu vou falar para você aqui é fruto de um estudo profundo, eu fui buscar, viajei para outros países, me envolvi realmente para entender os processos que nós estamos vivendo. Mas eu penso que vários universos que estão próximos ao nosso, eles ainda têm uma dança de dualidade. Não são totalmente positivos nem totalmente negativos. Mas temos irmãos aí cósmicos também muito avançados a nível consciencial, entendeu? Que estão bem anos-luz à nossa frente, tanto tecnologicamente como espiritualmente. E penso de verdade que temos uma salvaguarda, sim, porque se não fosse essa salvaguarda, quem está por trás dos governos ocultos já teria feito uma grande teria feito uma grande tragédia planetária aí para dizimar grande parte da população. Nós temos nossos protetores, mentores. Realmente, nós, se tivéssemos desamparados, nem aqui estaríamos falando desse assunto que já foi realizado e hoje nós temos a oportunidade de trazer, esclarecer para pessoas, não porque a atividade
de grupos de pessoas que hoje em dia buscam a ufologia de uma forma mais, vou falar assim, seleta, do que antes, porque era uma questão onde não havia muita documentação e acesso fácil à tecnologia como hoje em dia nós temos. Então, já dando quantidade, você falou que não tem religião. O que você poderia dizer sobre religião? Tem alguma coisa ligada a alguma raça, ao fenômeno da ufologia, à religião? Ou a ufologia não é religião e a religião de Pascoal? Bom, no meu ponto de vista, a ufologia não pode se tornar ligada a nenhuma religião, embora lógico que existe um enfoque religioso, né, por trás dela. Eu penso que a religião, no meu ponto de vista, é o maior entrave da vida espiritual do ser humano. Por quê? Porque ela foi muito modificada ao longo da história. Então, a mensagem principal dos grandes avatares também foi modificada de acordo com a política da época, entendeu? Então, quando você começa a estudar, você começa a perceber que houve muita manipulação. E o ser humano, então, começa a ter uma baixa estima por conta da religião. Nos delegar o céu e o inferno. O que é o céu e o inferno? Mas nós temos medo. Ou seja, a religião vem nos manipulando há muitos anos por conta do nosso medo, entendeu? É mais fácil dominar as massas pelo medo. Isso em qualquer uma delas. Entendeu? Deus castiga, Deus te ama, mas se você não segui-lo, você vai para o inferno. Então, assim, a gente precisa ter lucidez que Deus é muito maior do que isso. E caracterizar um Deus muito humano, que não é isso. Né? Não é um Deus que queria um templo, uma religião definida. Isso foi coisa de homens aqui e muito mal assessorados espiritualmente, entendeu? Isso é meu ponto de vista. Mas por tudo que eu estudei, viajei em vários locais do mundo e percebi que o que mais existe é muito medo de tudo, entendeu? E se você é filho de Deus, por que você vai ter medo dessa energia criadora? Por que você tem medo de morrer? A gente sabe que isso é uma passagem, mas por que o medo? E esse domínio imposto pelo medo vem há milênios, né? Então a gente precisa realmente repensar um pouco, né? O que nós estamos fazendo com tudo isso. Porque, mais uma questão que eu coloco, por que as religiões não se unem e acabam com as guerras, com a fome e com a miséria, já que elas estão aqui em nome de Deus? Porque elas poderiam fazer isso, independente das diferenças. A religião virou meio que um time de futebol, cada um tem uma bandeira diferente e cada um defende uma causa. Ou seja, não há universalismo, não há espiritualidade se houver sectarismo, entendeu? Nós temos que nos unir, porque essa força que eu sei que existe, ela é maior do que essas imposições, essas coisas que a religião, no geral, nos impõe, entendeu? Esse é meu ponto de vista. Perfeito ponto de vista, perfeito ponto de vista. Foi bom você tocar nesse assunto também do governo oculto, porque muito dizem por aí a respeito dos reptilianos estarem por trás das influências dos grandes chefes de Estado, militares. Você tem alguma informação nessas suas pesquisas, se isso tem algum fundamento? Os seres extraterrestres têm contato com algumas pessoas terrestres que eles estão por trás dos governos ocultos? Eu tive contato com algumas pessoas de fora, inclusive com o próprio Eric von Däniken, né? E agora, provavelmente, a gente vai ter um contato com o Paul Heiler, que parece que vai vir para o Brasil para cumprir uma agenda, ou para os países latinos, eu não sei quando, mas foi essa informação que eu tive vagamente. Então, conversando com várias pessoas envolvidas com o governo, inclusive com agentes da CIA, existem seres que não são humanos, mas eu não posso afirmar que sejam reptilianos, entende? Porque o que eu estou passando também é uma informação que eu tive deles, e que mandam e desmandam nos países aí mais poderosos do mundo, que são os 8 países, é o G8. E a Karen Rhodes, né, que é funcionária do Banco Mundial, ela veio a público com uma informação há pouco tempo, há 2 anos atrás, dizendo sobre isso. Então, assim, alguma coisa estranha tem, porque o planeta Terra é um planeta maravilhoso. Por que é que a gente sustenta
toda essa miséria em cima desse planeta tão maravilhoso, se ele é um planeta tão abundante? Por que nós aceitamos? Eu não acho que nós temos que combater isso com guerra, né? Mas nós somos a maioria. Então, nós somos realmente as pessoas que podem dar um grande upgrade evolucional através da nossa consciência para mudar tudo que está aí. Mas nós estamos aceitando, de fato, esses seres negativos que estão por detrás, que eu não posso dizer que sejam extraterrestres ou possam ser seres espirituais, de fato. Por que a gente não dá um upgrade real na nossa consciência para a gente não ficar tão afinizado com essas energias? Porque tem muita gente nesse planeta muito afinizado com essas energias. Por isso que eles estão aqui. Porque o dia que a gente deixar de se afinizar com essas energias, acaba-se a ligação. Entendeu? Então, assim, eles manipulam uma humanidade que, na realidade, está totalmente ainda dormente, robotizada pelo sistema, mas que sejam reptilianos ou extraterrestres, eu não posso afirmar. Eu fui atrás de pesquisar credo mútuo, estive, inclusive, na África. O que ele conta foi passado de geração em geração, né, pelos Zulus. Eu estive na tribo Zulu, viu? Então, assim, quando você fala com o pessoal da tribo Hopi, eu entrevistei um cara da tribo Hopi, o que ele fala? Que eles foram salvos de um hecatombe pelos reptilianos. Então, assim, não dá para afirmar categoricamente. Fulano é negativo, fulano é positivo, mas existe alguma coisa que não seja humana, que está por detrás desses governos do mundo, que se alimenta das nossas energias de dor, de sofrimento. Isso eu não tenho dúvida, é só a gente olhar para os matadouros. Nós não precisaríamos comer carne, nós comemos porque nós somos viciados a comer carne. A gente tem que ir abrindo mão aos poucos, pelo menos, disso, porque nós estamos sendo piores que vampiros. Cada local que a humanidade passa, a gente deixa um rastro de destruição e dor. Então, está na hora de cada um de nós sermos zeladores planetários, e não mais um predador planetário. Entende? As pessoas falam dos animais, mas eu tenho notado que tem animais, eles têm atitudes muito mais humanas do que nós humanos. Então está na hora de a gente tomar consciência de quem somos nós, que essa é a nossa grande força. Saber quem somos nós, os poderes reais que nós temos, deixar as mistificações de lado, sabe? E despertar para quem realmente somos nós, para que a gente possa entender a nossa pequenez, a gente vai compreender também a nossa grandeza e vai realmente fazer algo melhor para o todo. Nós estaríamos agora, Leandro, prontos a viver uma fraterna idade. Nós não temos uma idade mental de pessoas mais maduras cosmicamente. Nós temos uma idade mental ainda de bebês cósmicos, que destrói, não sabe por que destrói, né? Nós somos os seres que matam por esporte. Aí a gente vai falar dos reptilianos. Será que nós não estamos muito afinizados com eles? Uma grande parte da humanidade? Talvez não eu, não você, outras pessoas que estão nos ouvindo, mas olha o que nós estamos fazendo com o nosso próprio planeta, com a flora, com a fauna, é só a gente olhar. Por que nós estamos permitindo isso se a gente não aceita isso? Nós estamos aqui agora para mudar tudo isso. Esse é o nosso grande dever, meu ponto de vista. Eu acho que eu tenho muito mais de metafísica do que ufóloga, porque quando eu vejo falar de ufologia, Leandro, eu vejo as pessoas falando simplesmente do disquinho que viu no céu. Só que esse fenômeno ele é muito mais grandioso do que isso, sabe? É necessário que nós entendemos, né, que nós viemos de algum outro local, porque quando você começa a perceber que você não é só isso, que você é além disso, e que a vida aqui é apenas uma passagem, e que você acessa outras dimensões quando você faz viagem astral, isso já é comprovado, porque nós não estamos aqui só para passeio, nós estamos aqui para ajudar a modificar os espíritos e os corações endurecidos, para que a gente possa ajudar e deixar um planeta melhor para todos os seres da Terra, sabe? Esse é o meu ponto de vista, não só para a humanidade. E as pessoas falam, mas tem que deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Nós temos que deixar filhos melhores para o nosso planeta, mais conscientes, né? Mais amorosos, mais afetuosos, entendeu? Perfeito. Eu também penso assim. Eu acompanho o seu trabalho já tem bastante tempo. Posso falar aqui pelo menos uns anos nessa minha jornada. E sei que tudo da Cris de Pascoal tem que ter uma base. E eu tenho observado
muitas pessoas do meio espiritualista, você falou aí de ufologia, e eu falo que a ufologia e espiritualidade, ela tem que caminhar lado a lado, porque não existe misticismo, existe a falta de conhecimento. Dentro desse falta de conhecimento, certas pessoas mal intencionadas, elas se aproveitam das pessoas Sem dúvida. em contato com seres que são de um nível elevado. Aonde eu quero chegar? Está saindo aí na internet de muitos terapeutas, muitos supostos contatados, que a Star... Você sabe alguma coisa sobre a Star Sheran? Você acredita nas canalizações? O que você pensa sobre essas informações apocalípticas, essas canalizações da Star Sheran? Olha, Leandro, foi feita uma pesquisa sobre a questão de canalizações, que 30% apenas do que a pessoa recebe tem a ver com a mensagem real. O resto é tudo fruto da cabeça da pessoa, entendeu? Na realidade, o Astar Sheran, eu vejo ele mais como uma mistificação de fatos, não que não exista, porque tudo que a gente pode imaginar, ele deve existir em algum padrão de onda, mas eu não creio em salvadores. Eu acho que nós estamos aqui para nós sermos realmente os observadores e ser a grande mudança da nossa vida, do nosso planeta. Eu acho que o maior a zona de conforto mais confortável é acreditar que existe um Salvador. Eu não sei, nunca tive contato com o Astar Sheran, não vou dizer que ele não exista, porque é muita arrogância da minha parte dizer, olha, ele não existe, mas eu tenho dúvidas também quanto a isso, entendeu? Mas sobre canalizações, eu tenho certeza que muitas coisas são da pessoa, principalmente se a pessoa for uma pessoa apocalíptica, ela vai colocar tudo aquilo junto com a mensagem, vai dizer que foi o Astar, entendeu? Perfeito, perfeito. Perfeito. Novamente, compartilho da mesma ideia e falando. E mais uma coisinha que eu queria te falar, Leandro, porque já que ele é tão assim, por que ele nunca apareceu pessoalmente, né? Por que ele nunca, nem em transcomunicação instrumental, onde existe um experimento, não capta essa imagem dele? Na realidade, pode ser um comando chamado Astar, mas eu acho que existe muita mistificação. E em nome da mistificação, as pessoas falam das igrejas evangélicas, mas a ufologia está mais ou menos isso, entendeu? A pessoa tem um ganho secundário, né? Porque ela usa o argumento do poder, ou eu estou falando com o Arcanjo Miguel, estou falando com... Sabe, só que assim, quando você vai ver a vida pessoal da pessoa, ou como ela exerce toda essa espiritualidade, não condiz com o que ela passa. Então, verborreia, desculpa, sabe, eu realmente deixo de lado, porque ou você vive o que você diz, ou você não está sendo incoerente, né? Ninguém está pedindo para ser anjo, né? Acho que a gente vai errar mesmo, até porque somos humanos, cheios de falha, mas vamos ser um pouco mais coerentes. Não tem lógica algumas coisas. Quando você começa a analisar, as coisas não têm coerência nem lógica. E tudo, para mim, pelo menos, que não tem coerência e lógica, eu descarto, entendeu? Perfeito. Vou aproveitar, deixa para perguntar, porque eu sei que você quer responder, que é algo assim, que eu já tive contato, pessoal, para quem não está assistindo, excelente pessoa, de verdade, não é rasgação de seda, me surpreendeu, porque a gente olha assim de fora, né, como fã, aquela seriedade, eu falei, poxa, a Cris deve ser aquela pessoa super blindada, super séria, sim, mas com conhecimento e um coração enorme. Me deu uma oportunidade grandiosa. E, Cris, como a gente fala de pessoas sérias como você, o que você pensa dessas casas holísticas, dessa cura que virou uma moda agora, dizer que os centros trabalham com extraterrestres fazendo cura em pessoas? O que você tem a dizer dessas que dizem que curam as pessoas através dos extraterrestres? Olha, Leandro, eu acho que assim, a gente tem uma coisa que diz assim, que a fé remove montanhas. Se a pessoa acreditar, né, talvez ela possa realmente ser curada, porque a cabeça da pessoa é um computador, entendeu? Particularmente em todas as casas que eu pesquisei sobre questão de cura extraterrestre,
eu não vi nada de eficaz que pudesse comprovar qualquer tipo de cura. O que eu vi apenas foi uma replicação das mensagens de Jesus Cristo, ETs falando como se copiasse mensagens aí de Jesus, de Buda, de Krishna, nada de novo. Então, eu vou te falar uma coisa, um cara que vem de Marte, que é um planeta mais evoluído, ou que vem das Pleiades, ou que vem da onde quer que seja, ele teria que trazer inovações reais, e não ser essa coisa repetida, sabe, de igrejas católicas, evangélicas, budistas, é apenas uma replicação de coisas que já existem, nada de novo. Outra coisa é que todas essas pessoas, quando você pede um laudo de cura, elas nunca fornecem. Eu já tive várias experiências, então elas fogem, entende, do assunto. Então, eu particularmente, eu não vou dizer que eu não acho que seja possível ou impossível, porque tudo está no campo das 1000 possibilidades, até a física quântica diz isso. Mas, de fato, até hoje, eu não vi ninguém que trouxesse, assim, algo contundente que pudesse provar seriamente que cura alguma coisa. O que eu vi mais foi um grande circo armado, pessoa incorporando ET, falando assim, aparecendo até o robozinho do Jornada nas Estrelas, sabe, ali Mas, quando você vai pesquisar, você vai ver que, sabe, não tem fundamento, sabe? É só um replique real de coisas que já foram faladas. Vem cá, você é de outro universo, você tem outros conhecimentos, você vai ficar replicando tudo a mesma coisa? Por quê? Para quê? Entendeu? Qual a inovação que você traria para o planeta? Você acha que um ET realmente vai precisar incorporar? É um ET mesmo? O que tem por trás de tudo isso? Quem está por trás de tudo isso? Você acha realmente que os ETs que estão por trás da religião, eles são positivos? Se a religião realmente ela é uma grande manipuladora de massa? Então vamos questionar, gente. Outra coisa que eu tenho que clarear, viu, Leandro? Toda vez que eu fui fazer transcomunicação e foram em vários locais, nunca, por exemplo, pessoas das Pleiades, sou loira, de olho azul, quando você vai fazer a pesquisa de transcomunicação, o que aparece são seres disformes, que parecem mais seres espirituais, que estão ainda, sabe, são muito diferentes, mas disformes, ou alguma coisa que não é do nosso universo, e que manipula a psique das pessoas. Mas essas pessoas que são manipuladas e que estão fazendo isso, no meu ponto de vista pessoal, elas não são vítimas. Tem uma questão de ego, tem uma questão de a questão do semelhante que atrai semelhante. Então, assim, eu até hoje não vi. Eu já vi, fui lá em Goiás, vi o João de Deus, realmente é impressionante, né? Ele corta, ele faz, é outro esquema, tá? É outro esquema. Lá não acontece uma questão de ET, mas existe alguma coisa que acontece de fato, que a olho nu você vê. Até tivemos um câmera lá que ele enfiou na hora uma tesoura e cortou tinha uma carne esponjosa no nariz, sem nenhuma anestesia, sem nada. Agora, do resto, com perdão de quem me assiste, eu acho que está no campo das possibilidades, pode acontecer sim, porque quem sou eu para dizer que não? Mas o que eu tenho visto, em tudo que eu pesquisei, eu vi mais um circo armado, e geralmente essas pessoas têm um ego extremamente siderado, se acham a última bolacha do pacote, entendeu? Eu não vi nada de contundente, nada que... E pior, quando você vai fazer uma pergunta com coerência e lógica, as pessoas simplesmente desincorporam. Entende? Isso não só na questão de ETs, mas na questão de espíritos também, pessoas que dizem receber, pessoas que falam em outras línguas, tal. Aí você leva uma pessoa que fala aquela língua que a pessoa diz falar, e nem isso a pessoa fala. Veja bem, você é músico. Eu conheci pessoas que diziam receber Handel, quando foi pedido para ele escrever uma partitura, não sabia nem pegar, nem sabia como escrever uma partitura. Veja bem, um músico como Handel escrevia partituras. Então, assim, gente, vamos ter um pouco de lucidez. Quem está por trás disso? Sabe, eu acredito que a pessoa não está sozinha, de fato, mas eu acho que é uma questão espiritual negativa que está por trás, entendeu? Por isso que eu não frequento nada, frequentei, participei por anos e vi, o que eu vi realmente, as pessoas se afundando nisso cada vez mais, entendeu? E perdendo até a sua programação existencial, porque todos nós estamos programados para fazer algo de bom, mas a pessoa entra no ego, então, quando entra no ego, já perdeu tudo. Eu também penso que esses seres
esses ETs, eles querem ter uma relação linear com a humanidade. Começou com muito ego siderado, falando muito de religião, questiona, porque não tem nada a ver com eles. Até porque eles não têm religião. O foco deles em religião, falado em transcomunicação, é totalmente diferente. Eles não têm essa coisa, essa visão que nós temos. Isso é uma coisa nossa, entendeu? Sabe, eu não conheço o Laércio Fonseca, eu até gostaria muito de conhecer, até fica o convite para ele no programa Enigmas, que eu tenho muita vontade de conhecer. Eu sei que ele também tem um trabalho dizem que é muito sério, e eu acho que também deve ser sério, porque, afinal de contas, o Laércio, ele é um professor, né, de universidade, ele não vai se colocar a fazer... Mas a gente, nos que eu pesquisei, eu, sinceramente, eu falo claramente, o que eu vi foi um verdadeiro circo, sabe? Pessoas sem conhecimento, né? Começa a contar um monte de historinha de vidas passadas, coisas que você nunca vai poder comprovar, entendeu? Olha, você aí do auditório foi fulano de tal. Aí começa a falar de coisas que nunca ninguém pode comprovar. Ou seja, se você é um ET, faz como fez a Maria Orsi, que na Sociedade Vril, na época do Hitler, vem e dá o desenho de uma nave, ou de alguma coisa que possa ajudar a humanidade. A Maria Orsi que canalizou o desenho canalizou em sumeriano, escritas cuneiformes para o Hitler, toda a engenharia de uma nave, gente. Então, assim, vamos ter crivo. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de crivo, um pouco mais de pé no chão, em qualquer situação. Porque, às vezes, a gente está sendo, assim, tolo de um monte de seres que estão sugando as nossas energias, né? E olha, vou te falar uma coisa, e muitas dessas pessoas se apresentam como benfeitores, tá? Porque, claro, como que você vai desconfiar de alguém que faz uma parte do bem e por trás está sugando o pessoal? Você não vai, a coisa é muito oculta, entendeu? Você acha que, você que foi evangélico, um ser demoníaco, como vocês falam, ele vai se apresentar como um demônio ou como uma pessoa positiva? Isso acontece 90% das vezes, principalmente no astral, Por isso eu tenho... até hoje com seres, eles, a maioria das vezes, até para sugar sua energia, eles não são burros. Eu digo que os seres trevosos são até mais inteligentes do que a gente imagina. Pois é. Porque eles trabalham de forma muito ardilosa. E nessa questão, eu vou deixar um ponto onde há um certo interesse financeiro maior do que o interesse de você ajudar, realmente ajudar alguém. Até começar boa intenção, mas quando ela infla o seu ego, ela perde toda a credibilidade. Na realidade, assim, a pessoa cai numa sideração de ego, ela se acha, entendeu? E aí você vai ver que quando você começa a conviver com essas pessoas, perceber quem são elas, são pessoas que estão sendo manipuladas pelo lado negro da força, entende? E que optaram por isso, porque no dia delas são totalmente anticosmoéticas. Eu conheci muito de perto esse pessoal, Leandro. Eu posso falar de carteirinha, sabe? Então, assim, eu fico... eu tenho até um pouco de, como que eu posso dizer, um pouco de compaixão das pessoas que ainda não acordaram para isso, porque elas não sabem aonde elas estão colocando o pé, sabe? Então, assim, eu tento falar nas minhas lives, né, mesmo no meu programa, você vê, hoje para me participar com você, né, eu tive que pedir autorização na NET, porque eles têm direito da minha imagem, eu tenho um contrato com a NET aí de 5 anos, né? Então, assim, mas eu fiz questão porque você foi no meu programa, foi muito agradável estar contigo também lá na Cali, foi muito bacana. Então, nós tivemos uma sintonia muito grande, né? E eu falei, não, eu tenho que participar porque é um irmão aí de caminhada. Mas o que eu vejo claramente é que a gente tem que estar mais espertos, para a gente não ser mais enganado. E a gente geralmente cai nesses engodos no momento de carência, né? Ou quando você está muito doente, quando a pessoa está precisando, entendeu? Ou perdeu alguém. E são nesses momentos que nós estamos passando pelo nosso próprio teste pessoal, sabe? Para sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto também, uma hora, se torna a zona de confronto, entendeu? Então, é melhor a gente ter a lucidez e cair fora rápido dela. Embora doa crescer, dói pra caramba crescer, né? Não é fácil. Mas é por aí. Não é simples. Não é simples, ótimo, ótimo. Cris, esse contato, Diga. você acredita
em extraterrestre, trabalha de uma forma científica, mas você sabe que o inanimado ele é presente e muitas das vezes não pode ser, mas você tem a ciência do que existe. O seu contato com os seres chamados felinos, de que forma? Como é feito esse contato? Como é que você descobriu isso? Na realidade, na realidade, Leandro, tive algumas. Comecei a ter projeção com eles. No primeiro experimento do ayahuasca, eu tive um experimento muito interessante com eles. E depois eu comecei a ter sonhos recorrentes com esses seres. E como eu não gosto de ficar só na projeção da consciência, embora a projeção da consciência, a vivência é muito real, eu conversei com a Sônia Rinaldi e nós fomos pesquisar em transcomunicação se havia realmente algum ser felino que pudesse ter um contato tipo um holograma, que é o que ocorre lá na Sônia. E foi muito interessante, porque quando eu pedi para falar, eles me falavam, nas minhas projeções, que eles eram de Lira, e quando eu pedi para falar com o povo de Lira, dentro do Instituto Internacional de Transcomunicação, nós captamos 3 ou 4 seres com aparência felina. E falaram poucas palavras, mas foram muito gentis, tanto comigo quanto com a Sônia, entendeu? E as imagens foram muito contundentes, muito realmente reais, entendeu? Muito. Então, assim, eu quero deixar claro que eu não acredito, eu me abro para as experiências pessoais, sabe? Então, assim, eu não acredito em ET, eu tenho certeza que eles existem. Eu já vi eles na minha frente. Eu não acredito, eu vi eles, entendeu? Não só os felinos, como os zetas, entende? Então, assim, para mim, é uma coisa que eu não tenho mais que provar nada para ninguém, porque eu já tive tantas experiências, mas isso deu um upgrade na minha cabeça, sabe? Para que eu caísse fora de qualquer engodo religioso, respeitando quem ainda curta a religião, tá? Mas, assim, não é a minha praia, eu deixo claro. Embora eu não acredite em Deus, como eu disse para o padre no dia do Irê Sobrar, eu não acredito em Deus, porque quem acredita, Leandro, está no campo da fé. Eu tenho certeza que Deus existe. Porque quando eu olho nos olhos do meu cachorro, do meu gato, de um passarinho, eu vejo a presença de Deus ali. Eu sinto aqui dentro. E isso, para mim, já me basta. Né? É só olhar toda a diversidade, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Muito sábia nas palavras. Muito sábia nas palavras. Então, já que você falou de transcomunicação, vamos falar um pouco da sua área. Qual é o Ok. papel da Cris de Pascoal na transcomunicação? O que é transcomunicação instrumental para quem nunca ouviu falar? E qual é o trabalho que faz junto com a Sônia Rinaldi lá no IPAT? Bom, a transcomunicação instrumental é a captação de vozes e imagens de outros planos, da multidimensionalidade, de multiversos, né? Pode ser até de seres extras ou intras, mas a gente não pode falar que é de fora, porque nós temos muito multiversos aqui. O que acontece? O que é revelador na transcomunicação instrumental é que a gente capta, inclusive, pessoas que já morreram. Então, até me surpreende bastante a própria Federação Espírita não ajudar nessa pesquisa, né? Porque seria interessante que a Federação Espírita, que está tão envolvida com os assuntos de Kardec, ajudar a pesquisa de transcomunicação, porque visa realmente toda essa comprovação. Sônia Rinaldi, esses dias esteve nos Estados Unidos, recebeu um prêmio da Universidade da Suíça, Universidade de Parapsicologia da Suíça, sobre uma pesquisa inovadora, entendeu? Fez tese em ciência da religião. O papel da Crisa na transcomunicação, meu papel na transcomunicação, inicialmente foi fazer os experimentos. Eu fiz com mais de 200 pessoas, em mais de 50 locais diferentes para me perceber, e eu consegui ver coisas que realmente não dá para esquecer, entende, Leandro? Quer dizer, ninguém precisa me dizer, você acredita? Não, eu não acredito, eu tenho certeza absoluta do que eu vi. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, muito racional. Então, assim, ninguém precisa me convencer com nada. Aliás, se você sabe que papos religiosos, realmente, eu nem discuto, porque eu vejo que tem tanto entrave nesses assuntos, que as pessoas estão tão, assim, fechadas nesse quadrado, tão presas a esses paradigmas, que não adianta discutir. Cada um tem seu tempo de florescer, de amadurecer, de permanecer, e de um dia sair, se for necessário.
E a eternidade está aí para isso, ela tem a paciência de nos aguardar, né, com mais maturidade, para que a gente possa estar aberto ao universalismo. Mas o meu papel, inicialmente, foi participar de todas as pesquisas com Sônia Rinaldi, lado a lado, durante 20 anos eu estive com ela lado a lado. Hoje eu apresento o programa Enigma, vai fazer 8 anos que eu estou com o programa Enigma junto com a Kátia, a gente não ficou nenhum ano aí fora do ar, né, estamos na net, e eu tento levar todo esse conhecimento, não só da transcomunicação, mas de tudo que acontece no meio metafísico, ou seja, tudo que está além do físico, que a gente possa trazer para a nossa humanidade, conhecer, saber, né? Porque eu penso que o conhecimento é fundamental, mas o autoconhecimento é primordial, tá? Porque a partir do momento que você começa a conhecer, você vai começar a ter a necessidade de se autoconhecer. E quando você se autoconhece, você começa a se conectar cada vez mais, tua glândula pineal vai expandindo também, né? Então, assim, é como se você fosse refinando a sua antena aí, né, que é a glândula pineal, para que você possa se conectar a outras energias mais sutis, mais evolucionais também, né, do próprio universo. A transcomunicação, para mim, tem assim, em nenhum momento que nós temos nenhum julgamento sobre os seres que aparecem. Nós só achamos realmente estranho, eu principalmente achei muito estranho, nos locais que eu fiz transcomunicação em centros espíritas, que a pessoa dizia incorporar ETs de tudo quanto é locais do universo, e saírem seres que não tinha nada com a descrição que esses seres faziam, entendeu? O ET dizia, sou loiro de olho azul. Veja bem, estou fazendo transcomunicação com a pessoa acoplada lá com o ET. Sempre saía seres amorfos, diferentes, meio animais, meio humanos, às vezes até com uma cara ruim, mostrando a língua. Eles sabem que nós estamos fazendo lá. Tinha seres que mostravam a língua, os dentes, sabe? Eles sabem que eles estão sendo vistos. É interessante. Cris, só uma interrupção interessante. Nós estamos no minuto 42 e você falando dos seres. Eu não sei se você acredita em mediunidade. Eu observei uma transfiguração do lado agora, Grey, cabeçudo, parecido com ao lado da sua cabeça aí. Terminar de upar esse vídeo, eu vou tentar dar o print no minuto exato que eu estava falando. Realmente mudou do lado da sua cabeça uma transcomunicação. Isso aconteceu também quando eu fui entrevistar o Laércio, onde a aura dele em volta, para quem acredita, é o campo magnético que todos nós carregamos. Uns têm maiores, mais altos, mais curtos, depende do seu estado vibracional. E legal, mais um registro, caso eu consiga estar falando agora, que é sério. E eu queria fazer só uma observação, porque Sim. Não sei se você assistiu um vídeo que eu criei há pouco tempo, chamado Transcomunicação, onde eu peguei uma transcomunicação através de um programa de rádio da Bahia, onde o ser se dizia de luz, e as palavras dele, ele já tinha falado 20 anos. Essa transmissão, ela ocorreu na Bahia em 2003, e a mensagem do ser era basicamente a seguinte: a voz dele, pessoa que ainda estava na cripta, e falava assim: venham para cá logo, busquem a luz, não fiquem muito tempo na Terra. E eu fiquei encucado com aquilo no vídeo, falei, pô, o cara falou que estava com os mentores da luz há 20 anos desencarnar e está dizendo para as pessoas desencarnarem logo. Então, né? Eles que podem se aproveitar até desses canais, como você falou, para passar falsas mensagens, correto? Com certeza, mas assim, existe uma questão, né, também, existe sim, né, para isso você precisa estudar muito, né, inclusive bioenergias. Por exemplo, você perguntou se eu acredito em mediunidade. Não, eu não acredito, eu tenho certeza que mediunidade é um fator inerente do ser humano. Algumas pessoas estão mais abertas, até porque elas já vieram com essa programação, né, de serem mais despertas nessa questão, como outras que não, mas é uma realidade, mediunidade. A transcomunicação também, você pode captar coisas, né? Porque quando você abre um canal de transcomunicação, não existe perigo. Você vai poder ouvir alguns espíritos aí falando o que eles quiserem falar, tanto pode ser positivo ou negativo. Nesses anos todos aí com a Sônia Rinaldi, nós tivemos a sorte de sempre pegarmos
bate-papo com amparadores, né? Seres que estão mais interessados na nossa evolução. E eu também, como eu estudei muito bioenergias, eu consigo muito sentir aqui no cardíaco, né? As frequências, entende? Então, assim, no Instituto, o pessoal é muito bem treinado para perceber através da lógica das coisas. Por exemplo, eles passam tecnologias para a Sônia poder fazer os experimentos, como deve ocorrer, não é uma coisa toda aleatória. Então, assim, tem uma questão de cientificidade, do porquê está sendo feito esse trabalho, entendeu? Porque no futuro nós não vamos usar mais essa questão do médium, vai ser realmente através de aparelhos celulares, televisão, a gente vai se comunicar com a multidimensão e vai entender que a morte é apenas uma transição. É como se fosse um grande jogo, no meu ponto de vista, sabe? Vai lá, Leandro, você vai ser o Leandro nessa vida. Eles vão colocar um cenário para ver se você sai bem. Se você sair bem, você já não vai precisar mais desse cenário, entendeu? É mais ou menos isso. Você vai participar de outro jogo, com outro cenário, talvez com outro avatar, né, que é esse nosso corpo físico, né? Mas, assim, a transcomunicação, no meu ponto de vista, vai ser isso, ela vai inovar para que a gente possa não ter mais tanto esse medo da morte, para que a gente venha entender um pouco mais, porque tudo que se fala de morte ainda é um grande mistério, um grande enigma. E a gente teme perder quem a gente ama. Então, eu acho que é um passo a passo que a própria espiritualidade está dando para que isso a gente venha trabalhando para compreender um pouco mais, para aceitar um pouco mais e poder ter essa grande revelação, que a vida transcende a morte, entendeu? E que existe uma pluralidade de mundos aí habitados imenso, que a gente pode se conectar a partir do momento que a gente consiga abrir um pouquinho mais os olhos, ter mais lucidez, mais coerência, né? Eu acho que é por aí a transcomunicação. Eu vejo da seguinte forma. A transcomunicação, me parece, é porque nós, em geral, somos muito ansiosos para esse contato que eles estão permitindo, usando o mecanismo própria transcomunicação, onde pode ser, porque é uma questão de frequência, dá o contato através da transcomunicação como espíritos, Sim. Que é uma outra frequência a ver. Sem dúvida. É isso aí mesmo. A separação ela está dentro das frequências vibratórias de cada existência. É isso aí, olha, as frequências que você falou, inclusive, assim, é uma coisa muito sutil, porque a gente fala assim, o cara está na quarta dimensão, mas para você chegar na quarta dimensão, tem a 3.1, 3.2, 3.3, são várias dimensões, né? E o que diferencia uma da outra é exatamente o que você está dizendo, energia, vibração e frequência, entendeu? É onde nós vamos galgar ou frequências melhores ou piores. Isso tudo está aqui, depende do que nós estamos fazendo, porque ação e reação é uma lei universal, independente de que seja espírita, seja evangélico, seja o que quiser ser, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Por tudo que eu vivenciei também, entendeu, Leandro? Eu penso da seguinte forma, a transformação é uma das ferramentas que nós temos. Uhum. Muito no que a própria mídia, em uma forma subliminar, ficção científica, a prova disso é o Star Trek, que eu sempre cito aqui, que para o pessoal da época, aquilo era algo que nunca pensariam que poderia existir, o contato via vídeo, aquele do Capitão Kirk com o Spock, que é algo que hoje em dia temos essa tecnologia, Avatar, aonde já se faz o deslocamento para um outro tipo de realidade. Eu acredito que essa tecnologia chegará e, assim, o contato em massa, ele se dará, na minha opinião, se existe, você fale um pouco também sobre isso, nesse âmbito de abertura de consciência e o preparo que está sendo feito agora. Você acredita que pode haver contato através dessa forma que eu citei agora? Sem dúvida, eu vejo como uma realidade possível, sim. E também vejo assim que o contato já está acontecendo, né? Porque aqui nesse planeta Terra estão várias consciências encarnadas de outras orbes. E essas consciências vieram para inovar esse planeta, né? Vieram para trazer. Às vezes você não se pergunta por que você está fazendo esse trabalho sem ganhar dinheiro.
né? Muitas pessoas que fazem um trabalho pró-consciência, por que eu não consigo parar? Eu não consigo, eu estou há 40 anos nisso, eu não consigo parar, sabe? Porque é o que a minha alma pede, entende? E por que as pessoas falam assim, pô, Cris, mas você também é radical? Não é questão de ser radical. As minhas experiências em relação às questões da religião me mostraram que esse não é o meu caminho, mas eu aceito e tenho amigos de várias correntes religiosas. E a gente não briga por conta disso, entende? Eu percebo que o respeito aí é o princípio do verdadeiro amor, mas eu também não posso calar o que eu vi, o que eu percebi. E vejo que o contato que está para ocorrer vai ser de forma muito gradativa, que não vai ser assim, bum, de repente. Assim como eles estão fazendo, pipocando aqui, pipocando lá, de repente desce um indivíduo, conversa com fulano, beltrano, até que a humanidade esteja um pouquinho mais consciente. Porque até pouco tempo, muita gente foi queimada na fogueira por heresia, né, pela própria Igreja Católica, porque era considerado bruxo. E na realidade não era, uma pessoa tinha poderes paranormais, mas a igreja teve essa heresia por conta de não só de uma falta de compreensão, mas por conta de manipulação. Então, assim, hoje nós estamos um pouquinho mais abertos. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque as religiões estão avançando também, né? De repente, até quem mexe com ufologia, transcomunicação, pode ir para a fogueira, a gente não sabe. Então, a gente tem que estar com o pé bem no chão para saber o que nós estamos dizendo. Mas eu penso que essas consciências que você disse, que estão aqui, elas estão para inovar esse momento planetário. Então, você não vê que está chegando muitas crianças índigos aí, mas já tem um monte de crianças que já vieram, que já são adultos e que estão fazendo esse trabalho há muito tempo também. É uma espécie de bandeirante, sabe? Para abrir, para dizer, olha, não existe só isso aqui, existe mais. Assim como o rapaz que que inventou que fez a 20 mil léguas submarinas, que na época ele foi considerado louco, que fez o filme 20 mil léguas submarinas, e hoje é uma realidade. Então, assim, gente, tudo que é ficção, do meu ponto de vista, uma hora se torna realidade, porque a gente não consegue imaginar o que não existe, a gente só imagina o que existe já. A nossa cabeça só consegue captar como antena o que já tem no universo, entendeu? Por isso que tem aquele ditado que nada se cria, tudo se copia, entendeu? É um conhecimento meio que infuso, sabe, que a gente vai trazendo à tona. O que você pensa, assim, para a futuração, ao que da ufologia, que eu tento das pessoas se unirem, com cada um com a sua informação, e a gente gerar, não uma religião, uma equipe que possa ser neutra em relação às diferenças, que sempre vão haver pensamentos diferentes, porque nós somos indivíduos, né? Então, a nomenclatura já é correspondente à simbologia do significado. Sim, falo com Cris de Pascoal e tenho os pés no chão em relação aos misticismos. Ao mesmo tempo, eu dou voz para aquele que acredita de uma forma diferente de mim. Leandro, o que eu observei ao longo desses 10 anos que eu trabalho com isso, e um ano aqui no canal, é que quando eu conheço determinadas pessoas, que eu não vou citar o nome, eu tenho uma visão. Aí quando eu vou argumentar, eu vejo que aquela pessoa que diz que tem a mente aberta, ela tem um certo preconceito dentro de si, e eu me decepcionei, mas ao mesmo tempo eu refleti e aprendi com isso. Para que um dia a gente possa sentar com essas pessoas que pensam diferente, nem que seja no astral, para a gente ver que todas as informações têm fundamento. Então, eu acho que seria ótimo, né, se a gente quebrasse um pouco o nosso ego e pudéssemos sentar juntos, né, como amigos, né, porque nós estamos aqui, somos todos aprendizes, ninguém sabe de nada absolutamente nessas questões, nada absolutamente, Leandro. Nós estamos numa grande incógnita, o ser humano é uma grande incógnita. Tivéssemos a capacidade de sentar e dizer, olha, se é dessa forma, me explica como que é, né? Mas a gente não tem, o que eu vejo que no meio ufológico é uma grande fogueira de egos, as pessoas querem defender o seu lado, o próprio lado, entende? E aí, a gente vê que esse lado tem um ganho secundário, que significa dinheiro.
tudo gera dinheiro. Se você for ver, tudo gera dinheiro no meio ufológico. Desde palestras, tudo gera dinheiro. A questão não é gerar o dinheiro apenas. A questão é você dar realmente conhecimento de peso para aquela pessoa correto, sabe? Porque quando a coisa fica só no campo financeiro, acaba-se a ética. E quando se acaba a ética, não tem como conversar, entende? Eu acho que seria ótimo se as pessoas derrubassem essas barreiras e tentassem ouvir o que o outro está pensando. O que o outro está pensando, se tem fundamentação, mas as pessoas entram realmente no julgamento. Então, aí cada um defende uma bandeira, está virando como se fosse uma religião, a ufologia. Cada um defendendo uma bandeira. Mas as pessoas, elas defendem essa bandeira porque elas acreditam, elas não vão buscar, realmente, buscar provas contundentes. Vai buscar prova, vai experienciar aquele fato. Porque enquanto a gente ficar no eu acredito, a gente vai ficar sendo papagaio de pirata, entendeu? Eu já caí fora disso há muito tempo. Eu tenho minhas experiências pessoais e fui buscar pessoas de peso para ter essas experiências, porque eu queria gente séria do meu lado, sabe, Leandro? Então, quando eu falo, eu não acredito em Deus, mas eu tenho certeza que Deus existe, é Cris de Pascoal que está dizendo isso. Eu sei que existe. Eu não acredito em ETs, eu sei que eles existem, eu sei porque eu os vi. Eu os vi, eu estive com eles. Eu passei por experimentos dentro do Instituto Internacional, junto com a Sônia, e aconteceu uma abdução comigo, que Gil da Moura, inclusive, me ajudou muito no começo. Então, veja bem, eu me permito aos estudos, mas eu acho que as pessoas que dizem que faz, acontece, dentro do meio ufológico, também tem que se permitir. Se permita, vai verificar, né? Mas o que a gente percebe é que as pessoas só querem ter razão, e usam, por meio dessa razão, aí, para ter razão, argumentos de poder. Eu sou fulano de tal, eu incorporo tal fulano, eu faço tal coisa. Sabe o que é um argumento de poder? É quando o cara ele está dizendo praticamente em nome de Deus. Ele não aceita ser questionado. Do meu ponto de vista, é um erro, um equívoco gigante a ufologia estar envolvida com o espiritismo, por exemplo. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Embora tenha espiritualidade, não pode ser envolvido como religião. Quem prova que esses seres que estão no centro são ETs mesmo? Quem prova? Uma prova contundente. Quem prova? Ninguém prova. Ninguém prova, Leandro. É tudo assim, argumento de poder, apenas isso. Eu sou de Marte, Vênus, Pleiades, só que quando você vai pesquisar a fundo, não existe prova. Entende? Então, mexeu com o campo religioso, você tem que acreditar, apenas isso. Mas se você questionar qualquer pessoa que esteja envolvida com as questões de religião, eles não aceitam questionamentos. Você quer tirar uma pessoa dessa do céu, é só você fazer um questionamento lúcido, sabe? Com coerência e lógica. Olha, para que isso? Por que isso? Tem fundamento? Não tem? Tem que ter uma... Já bem, nós temos que ter uma teoria. Qual é a fundamentação de um cara vir de outro planeta vir aqui exercer a cura? Qual é a fundamentação? Sabe? Será que são ETs? São espíritos? Eu não sei dizer. Mas eles também não sabem. Mas tudo que eu vi até hoje foram egos siderados de médiuns, dizendo que são isso, que são aquilo, e quando você busca uma prova contundente, ninguém te oferece. Só argumentos de poder são usados. E qual a dica que você dá para as pessoas terem pessoas que podem estar usando de má fé da forma, como identificar esses tipos de pessoas para que as pessoas que estão chegando agora no meio ufológico saibam separar o joio do trigo? Olha, eu acho que a pessoa tem que ter, ela tem que ter assim, pé no chão. Perguntar para quê, qual a finalidade de, ter argumentos lógicos em cima da pessoa. Para que isso? Qual a finalidade disso? E se não forem ETs, se forem seres negativos realmente que estão aí apenas para nos vampirizar? Não estou dizendo que não, Leandro, sabe? Mas assim, eu acho que você tem que ser pé no chão. Você não sabe com o que você está lidando com o oculto. E no oculto, quando você... O que me espantou na realidade dessas questões foi exatamente isso. Era fulano, beltrano, ciclano, aí você vai lá fazer a transcomunicação, por que não aparece
os seres que dizem que são loiros de olhos azuis, aparecem seres totalmente disformes. É bastante estranho. Quando eu pedi para falar com os felinos no Instituto de Transcomunicação, porque eu estava tendo projeção, apareceu felinos, seres que têm garras, seres que têm cabelos avermelhados, apareceram seres que, inclusive, coloquei na minha página, seres que têm aparência felina, que não são tão bonzinhos assim, não, eles são guerreiros, e eles sabem que tem uma energia negativa aí, né, que está dominando o planeta. Agora, eu acho que tudo que envolve religião, que você está no campo oculto, você precisa ter bastante lucidez. Mas as pessoas entram geralmente na busca, né? Justamente porque estão carentes. E quando você está carente, ou você perdeu uma pessoa que você ama, ou você está com uma pessoa doente na família, você perde o senso. E é nesse momento de carência que a gente roda, entendeu? Você entende? Você está precisando de ajuda, você não quer saber. Então tem que ter lucidez. É olhar para o médium e ver se ele não é considerado, se ele não é personalista. Sei que tem muita gente boa no meio espírita, viu? Conheço muita gente boa. Mas, assim, olhar para o pastor, para o padre, ver se não é um egão considerado, sabe? Se ele não está querendo impor a ideia dele para você. Porque, no meu ponto de vista, seres evoluídos não querem seguidores, querem ter uma relação linear com a humanidade e não estão ligados à religião, sabe? São seres que falam muito pouco, eles vão falar muito pouco, eles vão estar mais na condição de quem compreende. Francisco de Assis dizia o seguinte, que eu compreenda mais do que seja compreendido, que eu ame mais do que eu seja amado. Isso é coisa de um ser um pouco mais evoluído, né? Ele tem a compreensão de que ele é apenas um servidor, nada mais, assim como qualquer um de nós pode ser. Apenas estamos em níveis ainda evolucionais diferentes. Eu questiono, a pessoa pode não gostar, mas um amparador espiritual, ele vai entender meu questionamento, e vai dizer, é assim mesmo, você tem que ter lucidez, você não tem que acreditar em tudo, você não sabe, você está vendo aquilo que estão te falando que é verdade? O cara começa com muito cirquinho, sabe, contando historinha, olha, eu tive a oportunidade de ver pessoas incorporadas contando historinhas, sabe, que fulano era filho de Maria, que o ET falando isso, sabe, então você fala assim, gente... O cara veio lá de Marte para falar essas bobeiras aqui. Sabe? Sabe? Você começa a questionar, sabe? Vamos ter um pouco mais de lucidez, né? Se o cara tem tanta tecnologia, faz como a Maria Orsi que fez, traz alguma coisa que vai inovar. Tudo bem que ela trouxe aí o desenho de uma nave lá, e Hitler mandou construir a Engenhoca, que deu certo, né? Por isso que os discos voadores do Hitler aconteceu, porque ele tinha uma Maria Orsi, que era uma senhora médium, que canalizava os seres de Antares, que era uma empregada doméstica, ela é membro da Sociedade Vril, que eu conheço muito bem a Sociedade Vril, tem minha amiga que é presidente da Sociedade Vril aqui no Brasil. Então, assim, gente, vamos questionar tudo, não adianta acreditar. Quem for do bem mesmo vai entender, ó, ele tá certo, tem que ter questionamento. Você vai enfiando que nem macaco a mão em qualquer cumbuca? Pra quê? Pra você se machucar? Então, eu acho que lucidez é tudo, sabe? Sempre questionar. Não acredite em tudo, questione. Essa é a minha opinião sincera. Pode parecer radical, mas eu não sou de acreditar em muita coisa. Mas eu tenho uma ligação muito forte com essa energia chamada Deus. Porque eu tento viver isso no meu dia a dia, sabe? Eu tento exercer tudo que eu vejo, tudo que eu acredito, sabe? Eu acredito em espiritualidade porque eu tô ligado, eu vi muita coisa. Não dá para me negar o que eu vi. Eu acho que é como você vê as coisas, não dá para você negar. Então, aí você pega a ufologia científica, ela também diz assim, não, a espiritualista não existe, o que existe é luzinhas no céu, a gente não sabe nem se é o OVNI. Peraí, tem um monte de gente que está tendo contato com algo real, que está recebendo insights de algo real, a gente sabe disso. Isso, para mim, também, o louco, no meu ponto de vista, não é só aquele que vê o que não existe, é aquele que não quer ver o que existe também, entende? Tem milhões de pessoas que estão dizendo, estou tendo contato com algo, está acontecendo algo. Então, existe uma pluralidade de mundos, existe vida pós-morte, existe ETs entre nós, esse é o meu ponto de vista. E por tudo que eu pesquisei, eu sei que existe. Eu não acredito, eu sei que existe. Mas também sei que existe muito engodo. E a gente não precisa ficar derrapando nesse engodo, a gente tem que estar de olhos abertos. E muito bem abertos antes de a gente fechar ele definitivamente. Porque a gente sabe que a gente tem que ter uma conexão com coisas bacanas, sabe? Não
coisas negativas, né? Eu acho que é essa a opção de cada pessoa, né? Nós estamos chegando agora a 1 hora de hangout. Os hangouts aqui no meu canal não costumam muito longos. Fica à O vontade. pessoal tem seus afazeres. A gente faz Claro. no máximo aqui 1 hora, 1 hora e 20. E tem muitas perguntas aqui que eu separei para a Cris. Algumas saíram através de inspirações. Agradecer a todos os espectadores. Estamos sendo acompanhados agora ao vivo por 24 pessoas. Está tendo uma alternância, isso é normal do Hangout, mas dizer que é uma audiência boa, E, Cris, estamos chegando na parte do pinga-fogo. O que é o pinga-fogo? Eu vou perguntar um tema, você vai responder. Eu vou falar, você vai responder na lata. Você topa? Claro, pode falar. Vamos lá. Bilu. Oi? ET. No meu ponto de vista, uma brincadeira. Eu não... ET de Varginha. Então, eu estive em Varginha já algumas vezes. Assim, conheci inclusive a menina que teve contato, tal, no congresso. Ela teve contato com alguma coisa, mas no meu ponto de vista é intraterreno. Matrix. Real. Totalmente real. Estamos numa Matrix. Estamos aqui. Depende muito de nós, né, para a gente poder sair, sabe? De nosso abrir, nós temos que abrir os olhos, né? Enxergar a realidade tal como é. E é fácil, viu? A gente conseguir ver tudo que não tem coerência e lógica está dentro da Matrix. Tudo que tem coerência e lógica, mas lógica real, sabe? Está fora. Porque é nessa falta de coerência e lógica que nós estamos aprisionados. A gente tem crenças totalmente irracionais em relação a um monte de coisa. Quando você começa a estudar, você vê que é um monte de balela que foi criada para aprisionar nossa mente nesse quadradinho chamado Matrix mesmo. Vida após a morte. A vida transcende a morte, eu não tenho dúvidas. Eu sei que é verdade. Um filme. Eu não acredito. Sim. Qual filme? Um filme seu. Matrix, eu acho que tem muita fundamentação, foi muito bem escrito, né? Para mim, foi muito bem fundamentado, Matrix. Pascoal. Isso. Você quer saber o que da Cris de Pascoal? Quem sou eu? Quem é? Defina para mim Cris de Pascoal. Eu sou uma pessoa que... Eu acho que eu vou definir mais ou menos exatamente quem eu sou. Eu sei exatamente, mas eu queria definir meio de forma poética, porque eu gosto de poesia. É difícil falar de si próprio, né? É difícil. Não, porque eu já escrevi tantas poesias, e uma delas eu falo do filho das estrelas. Eu acho que eu sou uma filha das estrelas. Porque foi muito difícil para mim, desde o começo da minha vida, da minha existência, entender a crise, entendeu? E agora, com meus 56 anos, que eu estou compreendendo, né? O que eu estou fazendo aqui. Foi muito difícil desde o começo, sabe? Porque assim, eu sempre fui muito diferente. Sempre gostei de coisas muito diferentes, entendeu? Sempre estive muito envolvida com a questão, desde criança eu estou envolvida com questões espiritualistas. Eu acho que a Cris, essência, é uma pessoa que veio de fora que tem um lado fera, sou muito brava, tenho um lado muito fera, mas tem um lado muito amoroso também, né? Eu me vejo como uma pessoa muito amorosa, principalmente com toda a diversidade. Eu amo de paixão animal, amo de paixão minha família, sabe? Amo de paixão meus amigos. Então, eu acho que a vida é isso, sabe? É realmente sentir na flor da pele essa essência, sabe? Que é amor. Que não é fácil de sentir, não, porque isso dói às vezes, sabe, Leandro? O amor, ele não é uma coisa fácil de sentir. Ele dói. O amor dói, porque, assim, a gente fala assim, eu me sinto um pouco aprisionada às vezes, né, nesse avatar aqui, porque eu já me vi em outras situações,
em projeção. E aí eu vi quantos erros também eu tive. Então, essa é a minha melhor versão, entendeu? Eu não estou aqui à toa. Essa é a minha melhor versão. E eu estou fazendo o máximo melhor possível para que eu possa não derrapar nas coisas que eu derrapei em outros mundos, em outras ordens. Porque eu sempre fui uma fera. Né? Então, é como eu escrevi na poesia que eu falo de Filho das Estrelas, e assim voltar para minha estrela, fazendo a ponte para o infinito, transformando a fera em mim em algo mais bonito, entendeu? Porque é exatamente isso, né? O que eu estou fazendo com o meu trabalho no programa Enigmas, como produtora de alguns programas da Lucimara Parisi, com o trabalho do Despertos, com o Grupo Cron, é fazendo primeiramente para mim, sabe? Eu conheci tanta gente maravilhosa que me ensinou cada programa, eu falei para vocês, cada programa é uma aula que eu estou recebendo. É um presente divino, cada pessoa que senta lá está me ensinando. Eu sou uma aprendiz aqui. Eu vou ter a capacidade de um dia, se eu tiver feito alguma coisa errada, chegar e falar nitidamente, eu errei, pronto. Eu tenho essa condição, sabe? Porque eu não sou dona da verdade alguma. É o que eu vejo como verdade hoje, essas coisas, sabe, Leandro? Vi coisas sensacionais nesses anos todos de trabalho e pesquisa. Participei de coisas que eu duvido, que muitos olhos não viram. E eu recebo isso como um presente, sabe? Porque eu realmente entendi o que é ser multidimensional. O trabalho de transcomunicação me abriu tanto a cabeça, porque eu não preciso mais acreditar. Eu vejo, eu falo, eu ouço, através de aparelhos eletrônicos. O problema da questão do médium aí que eu estava te falando é que o médium interfere muito. Pelo animismo, o médium acaba interferindo muito, entendeu? Às vezes é melhor a pessoa só ser paranormal e sentir o outro, porque o sentir real é a força da razão que nos leva à compreensão. Quando você me disse, eu vi algo com você, eu não duvido, muitas vezes fazendo programas no meu escritório em casa, passava seres na frente, quantos programas foram captados seres na minha frente, mudando meu rosto, sabe, dizendo ali, nós estamos ali, assim como eu fiz uma pauta dos felinos, e apareceu um espiral do meu lado, assim, muito interessante. E deixei analisar, os institutos vieram todos em cima de mim. Isso é fraude? Eu falei, ó, tá aqui, ó. Aqui é a filmagem, mandei em loco, pode dar analisar. É jogo limpo, sabe? Sem. Eu acho que é isso que é legal, a gente ter cara limpa. Acho que a Cris tem isso, a cara limpa. Se eu desencarnar hoje, eu vou olhar para trás e vou falar assim, ó, valeu ter sido Cris. Porque eu fiz o máximo, meu máximo melhor possível, eu não enganei as pessoas, eu passei tudo que eu podia passar. Quanto mais eu tiver, mais eu vou passar, entendeu? E Deus, de certa forma, essa energia chamada Deus, acaba me abençoando, porque nada me falta. Porque eu tento ser o meu máximo melhor possível como agente transformadora da sociedade, entendeu? Vocês me convidaram, pessoal, para mim sair de um partido político. Olha para minha cara, Leandro, você acha que eu sairia? Vou amarrar meu nariz, que é isso? Tô fora, sabe? Eu prefiro continuar assim, sabe? Principalmente por não ter papa na língua. Então, eu acho que eu já corro um grande risco de passarem, né, a régua na minha cabeça, justamente por não ter papas na língua. Você imagina como política, né? Não ia prestar, né? É isso aí, gente. Pessoa maravilhosa que abrilhantou aqui esse hangout. Tenho certeza que vocês têm inúmeras perguntas para fazer com a Cris. Está convidado novamente no futuro, quando tiver um tempinho para a gente bater esse papo aqui simples, direto, que eu tenho certeza que você citou uma palavra que eu uso bastante, que é lucidez. É isso aí. Lucidez. Quando nós estivermos do lado de lá, seja dormindo ou desencarnados, nós estejamos em algo bom, algo benéfico, porque o segredo de nós. Cris, muito obrigado novamente. Se quiser deixar suas considerações finais, quero sim. Alguma mensagem, falar do seu trabalho, pode deixar o seu contato, tudo que você precisar. Novamente, muito obrigado. Então tá legal. Então, vou deixar uma mensagem que eu já até gravei essa mensagem uma vez, mas eu vou falar com vocês. Amigos, o tempo é chegado.
Só os lúcidos adaptar-se-ão às transformações. Somos todos um processo eterno, um evento consciente que assume formas efêmeras no tempo. Estaremos convosco no despertar da vossa consciência, mas não caminharemos por vós. Essa mensagem é de um amigo felino, né, que passou para a gente, e eu espero que você abra bem os olhos, de verdade, antes de fechá-lo. Porque você pode ser pequeno por opção ou grande por determinação. Seja de que forma for, a escolha é sempre sua, é sempre nossa. Gratidão, Leandro, gratidão, internautas. Uma honra enorme estar com vocês, viu? Até um próximo dia aí, Leandro. Beijo no coração, dá um beijo no seu gatinho maravilhoso também. Um beijo a todos que nos acompanharam nesse hangout, viu, pessoal? Valeu, pessoal. Cris de Pascoal. Valeu, um abraço, namastê, até o próximo vídeo. Até mais, Leandro, até mais, tchau.